Olá, telespectador. Meu nome é Maurício Zanotelli, esse é o programa Direito na TV e hoje a nossa convidada é a advogada Patrícia Filetti. Nós convidamos a doutora Patrícia para vir aqui falar para nós sobre a alienação parental e sobre o projeto de lei que visa a revogação parcial ou total dessa lei. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria tê-la aqui conosco. E doutora Patrícia, para quem não lhe conhece, a gente gostaria que a senhora se apresentasse para a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e um desafio, né? Porque eu estou falando com um especialista, um mestre em direito de família. Então, é bem desafiador. Então, eu sou Patrícia, né? Sou advogo na área de direito de família, aqui em Tubarão. Me formei na Unisul e estou na área há 15 anos. E também dei aula na universidade. Uhum. Sobre a alienação parental, o que é, né? Porque o objetivo desse programa é sempre esclarecer a população desse nosso mundo jurídico, né? Que às vezes para nós é um pouco mais simples, porque a gente já tem alguns anos de vivência, né? E para a população em geral são termos mais complicados que a gente costuma chamar de juridiquês, né? Essa alienação parental, o que é e quando é que ela acontece? Então, a lei de alienação parental, ela foi promulgada no ano de 2010, em função de um psiquiatra norte-americano que falava no divórcio, né, e na separação havia uma síndrome da alienação parental. E aí o Brasil meio que trouxe isso para cá e foi então promulgada em 2010 a lei de alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos responsáveis, um dos genitores, tenta desqualificar o outro para o seu filho. Isso acontece geralmente, né, na separação e no divórcio, óbvio. Ou mesmo quem tem a responsabilidade com aquela criança e com aquele adolescente, né, que tem a tutela ou que tem a guarda, e tente manchar, digamos assim, a qualificação do outro. Então, isso é a lei de alienação parental. A gente verifica muito isso na área de direito de família, geralmente nos divórcios, nas separações, e que aí a guarda fica com um dos pais, né? E aí começa aquela confusão. A criança começa a ter ideias diferenciadas do pai ou da mãe, né? Em função dessa alienação. Como que a gente consegue identificar? Geralmente se identifica quando o alienador exclui o outro, no sentido de não passar as informações corretas de médico, de escola, não deixar atender telefone, mudar de endereço sem avisar, né? Criar situações ou até dizendo que a criança foi abusada. Uhum. Nesses pontos é que a gente começa a identificar a alienação parental. É claro que precisa-se de um laudo psicológico, uhum, né, para isso, mas o juiz, diante de provas, já consegue dar as sanções que temos na lei de alienação parental para aquele que está alienando. Essa questão das visitas também, esse impedimento de visitas também caracterizaria a alienação parental? O impedimento de visitas, sim, é um dos mais correntes, assim, né? Só que a gente precisa entender que o direito de família, ele não é só a lei, né, professor? Ele não é. Ele é muito mais que isso. Então, assim, sentimentos, está lidando com o sentimento das pessoas. Uhum. E, geralmente, nesse meio, existe uma criança ou um adolescente que está em formação. Então, muitas vezes acontece assim, a criança tem que estar lá com o pai a cada 15 dias, ou com a mãe a cada 15 dias. Chegou naquele final de semana, a criança não quer ir.
às vezes. E não é porque não gosta do pai, não é porque a mãe está alienando, não é nada disso. É porque realmente ela não está com vontade de ir naquele final de semana. E aí é onde começam as confusões, porque os pais não conseguem lidar com isso. Não conseguem dizer, olha, não, então se ele não for nesse final de semana, ele vai no próximo, vai durante a semana. Eles não conseguem lidar com isso. E fica os filhos, no meio dessa situação. Na realidade, não é uma confusão entre o sentimento dos pais que ficou quebrado, mal resolvido, cheio de mágoas. Tu não faz uma transferência psicológica disso para os filhos? Ou seja, tu te vinga do outro por intermédio do filho? Exatamente. Quando, puxando um gancho na questão da violência, né? Tem um tipo de violência, ainda não está na Lei Maria da Penha, que é a violência vicária, que é justamente isso. Eles usam os filhos como forma de magoar, de fazer com que a pessoa sofra. Na realidade, tenta trazer o filho para dentro da sua mágoa para que o filho compre a sua briga, né? Exatamente. E isso é através de falar mal do pai, expor toda a situação. Às vezes exigir até que o filho tome partido, né? Exatamente. E quem está certo e quem está errado no divórcio. E tem uma questão muito séria, é que quando os pais perguntam para a criança ou para o adolescente com quem tu quer ficar, sabe? Forçando uma situação. Né? É claro que vai chegar um momento que a criança não decide, porque quem decide é o juiz, né? Mas o que ela quer também conta. Mas é diferente de tu fazer um embate com a criança e dizer, não, tu vai dizer que tu vai ficar comigo porque tu não quer ficar com teu pai, ou porque tu vai ficar comigo porque tu não quer ficar com a tua mãe. Né? Então, foi necessário, entenderam necessário que essa lei fosse promulgada. O grande problema que eu vejo nessa lei são as sanções, digamos assim, né? Não seriam sanções, mas as consequências para a família, para todos. E daí não é só para o pai ou só para a mãe, mas em especial para a criança e para o adolescente. A senhora fala das sanções que a própria lei permite que o juiz tome quando identificada a alienação parental. Isso. Que sanções seriam essas? O juiz pode ampliar, né, a questão das visitas com relação àquele alienador. Ele pode multá-lo, ele pode chamar para uma conversa, né, exigir que se faça um tratamento psicológico, né, que se procure um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas tem algo que é muito, muito grave, que é a inversão da guarda. Que é uma das últimas penalidades, Uma né? das últimas. Uma das mais graves que mas tem. É muito grave. Porque quem é que vai sofrer nessa situação? É quem está alienando? Não. É a criança. Porque a criança vai ser retirada com quem ela está há algum tempo, né? De forma muitas vezes abrupta, e vai para a casa de uma outra pessoa, que claro, ela tem sangue, enfim, que seja, mas que ela não está acostumada. A senhora sabe que eu tive a felicidade de orientar um trabalho de final de curso, um TCC, justamente sobre a alienação parental. E a aluna teve a felicidade de pesquisar aqui no nosso Tribunal de Justiça os processos que eles decidiram sobre a alienação parental. E foi identificado ali que o nosso tribunal, a medida que ele mais costuma adotar é a ampliação de visitas do cônjuge que sofre essa difamação, né, que sofre esses ataques, que é impedido de visitar. Então, quando se amplia o tempo de convivência com a vítima, né, dessa alienação, acaba neutralizando e sendo a medida que se demonstrou ali pela pesquisa que ela fez, a medida mais eficaz no combate à alienação parental. Como é que a senhora vê essa situação? Eu concordo também. Eu acho que precisa ser ampliado, precisa ser dado o direito do pai e da mãe terem o mesmo tempo com os filhos. Né? Então, assim, geralmente é de 15 em 15 dias.
né? E aí, quando há a questão da alienação parental, o juiz amplia, o pai vai buscar no colégio, ou passa um dia da semana, né? Ou amplia um pouco mais. Eu acho que isso é muito salutar para a criança. A criança precisa ter esse contato com ambos. Até porque vai neutralizando, né? Porque se o marido, né, magoado que a esposa terminou um relacionamento, ex-marido, né, começa, olha, tua mãe não presta, a tua mãe nos abandonou, tua mãe não gosta de ti, né? Na realidade, a criança, com o tempo de convivência, ela vai dizendo, olha, a criança vai chegando a hora que ela enxerga a realidade e diz, não, a minha mãe não é isso, minha mãe gosta de mim, a minha mãe é uma pessoa boa, né? E aí com isso neutraliza aquela fala do pai que não consegue mais a penetração. A penetração no âmago da criança para fazer a criança acreditar numa falsa informação. Agora, isso é evidente que até a gente chegar num processo, a gente sabe que o tempo ele vai curando as feridas, né? Mas até a gente chegar num processo em que a família se readapte ao divórcio, muita gente sai machucada, né? Especialmente se tem filhos, né? É porque as pessoas, na verdade, elas acabam um relacionamento e os filhos é que ficam no meio, né? Não conseguem se resolver não consegue se resolver as questões dos filhos, não se consegue. Nem patrimonial, né? Na realidade continuam casados pelo processo. Exatamente. É o vínculo que tem. Exatamente. Né? E aí tu propõe várias vezes, vamos fazer um acordo, vamos tentar, né? É melhor para todo mundo, nós temos que proteger os filhos de vocês, e muitas vezes eles não entendem isso. E aí o filho fica naquela... E por que há o projeto, qual é a fundamentação do projeto que busca a revogação dessa lei? Então, está bem dividido essa questão, né? Várias pessoas têm um entendimento, e juristas têm os entendimentos que teria que ser revogada por completo, né? A lei no total, e uma grande parte também ao fazer alguns tipos de alterações. A fundamentação para a revogação da lei é em função de que ela está sendo usada de forma equivocada. Porque o que acontece? Muitas vezes existe a questão do pai ou da mãe maltratar o filho, né? Os maus tratos, os abusos sexuais, e os pais, aquele que está cometendo, né? Acaba utilizando isso contra aquela pessoa que está com a guarda do filho e que vai em busca de justiça e que faz a denúncia. A gente teve casos ali no Rio de Janeiro, até que eu assisti isso num congresso com a psicóloga Andréa Calçada. Ela fez um estudo lá de casos onde algumas mães, né, especificamente nos casos que ela estudou, é bom a gente fazer esse recorte, né? Sim. Ela identificou que havia uma falsa acusação de abuso. Qual era o objetivo? Né? O objetivo, a gente está falando lá do Rio de Janeiro, então um volume de processos muito grande. Naturalmente o juiz recebe uma queixa dessa, né, da mãe, de que há uma possibilidade de abuso. A tendência do juiz é tentar proteger a criança de todas as formas. Suspende as visitas até então ter um laudo, até ter mais informações. Sim. Só que, de novo, falando de Rio de Janeiro, há 2 anos, às vezes, a visita era interrompida, o pai perdia aí um convívio precioso com o filho, chegava no final desses 2 anos, o próprio processo e as provas trazidas dentro do processo demonstravam que aquela acusação não tinha sentido ou não era verdadeira. Então, e aí demonstrado estava, né, que o próprio processo que se entrou com a acusação era a forma de alienação. É essa a justificativa aí que se usa para revogar essa lei? Exatamente. Claro que tem muitas denúncias falsas, né? Não vamos também fechar os olhos e dizer que não existe, porque existe. Mas existem denúncias verídicas, e que aí acontece dessa situação da mãe às vezes querer proteger o filho, né, de não querer deixar ir com o pai porque está sentindo que tem algum tipo de abuso, ou a criança falou para ela, e isso é usado em um processo que o pai possivelmente vai ingressar
de alienação parental. E podendo, inclusive, a mãe perder a guarda. A lei, eu penso que uma revogação total, eu acho que não. Porque eu acho que precisa ter também essas questões, porque existe alienação parental. Existe, é um fato. Né? Agora, tem situações na lei que não tem como continuar. Por exemplo, o juiz pode definir visitas no fórum. O fórum tem estrutura para isso? Não. As visitas assistidas, que seria o ideal em alguns casos, ela é difícil de ser operacionalizada. Né? Mas assim, aí eu fico pensando aqui, mas a gente está culpando a lei pelo mau uso da lei? A gente revoga a lei porque existe a possibilidade de mau uso? Assim, um convite aqui, né? Eu queria ouvir a sua opinião. A gente tem leis que, né, aqui no Brasil, nós temos um cabedal de leis, uma série de leis para várias situações. Mas o brasileiro tem essa cultura de querer uma lei nova a cada circunstância do mundo que tem uma leve mudança. Né? Nós queremos uma lei, a lei Caroline Dickmann, a lei Marie Ferrer, qualquer coisa que acontece, a gente vai lá e acha que uma lei vai resolver. Quando a gente já tem leis suficientes, né? Será que culpar a lei por um mau uso da lei é uma boa opção? Não. Eu acredito que não seja também. O problema é que a lei é executada, a lei é feita, é promulgada, sem ter um estudo de como que vai se operacionalizar isso. Porque se a gente aplicar a mesma lógica, existem mulheres, né, que fazem um mau uso da Lei Maria da Penha. Sim, exatamente. Né? Inclusive, às vezes nas discussões a gente pega ameaçando o marido, dizendo, olha, né, eu vou dar uma queixa de ti, eu te tiro de casa. Quer dizer, porque, claro que a lei, por uma circunstância legítima, deu um poder para a palavra da mulher. E a gente sabe que existem homens maus, mulheres más, mulheres boas e más. Então, obviamente, né, o mau uso está na essência do ser humano, independente do seu gênero, da sua condição e gênero sexual. Então, obviamente, a gente nem cogita de revogar uma lei Maria da Penha, porque a gente sabe da necessidade que essa lei tem, né, e do quanto ela protege várias mulheres que efetivamente são vítimas de violência e da essencialidade dessa lei. Mas a gente sabe também, há inúmeros casos de mau uso dessa lei. Então, a gente não estaria falando mais ou menos da mesma coisa? Um mau uso da lei de alienação? É uma situação difícil isso, né? Porque uma mulher que vai na delegacia e mente, ela está descredibilizando todas as outras, né? Então, assim, é uma situação difícil. Da mesma forma como a lei de alienação parental. Aí quem realmente sofre não tem, como é que eu posso explicar? Não tem aquela proteção de que deveria ter, não tem o apoio da rede que deveria ter, porque a maioria das pessoas, ou uma grande parte, está fazendo mau uso da lei. A lei de alienação parental também é assim. Professor, tem muitas pessoas que alegam que há alienação parental, quando na verdade não há. Mas também tem muitos casos em que os pais ingressam com a ação e que, sabe, não houve alienação parental por parte da mãe. O que a mãe quis foi proteger. A gente tem que avançar naquela questão do depoimento sem dano, né? Um depoimento mais técnico. Existe na questão do abuso uma necessidade de a gente saber colher a prova, né? Não só para validar essa prova, por um caso que efetivamente aconteceu, para ela ter validade, como também extrair essa prova sem revitimizar a vítima, né? Existe essa possibilidade da escuta especializada, né, com a criança. Mas tem alguns casos que a criança mente. E isso não é que ela está manipulada pela outra pessoa. Então, muitas vezes também essa oitiva da criança não é feita de forma profissional, né?
o psicólogo vai lá, conversa um pouquinho e deu. Há essa possibilidade, a criança fica um pouco constrangida em falar. É nesses pontos em que a lei falha, sabe? Nesses pontos que a lei falha. Mas vamos lá. Quando a gente fala ali, a senhora falou que precisava de um laudo psicológico, né? O conselho me parece que não aprova esses laudos, né? O conselho de psicologia. O Conselho Nacional de Psicologia não aprova. Tá. Mas mesmo assim, eles estão sendo feitos, produzidos pelas partes para poder fundamentar as suas alegações no processo? Estão fazendo. O Conselho Nacional de Psicologia é pela revogação da lei, né? Continua se fazendo, até quando se tem uma equipe multidisciplinar no fórum, é o próprio do fórum, né, do judiciário, é o próprio, os próprios funcionários ali que elaboram o laudo. Quando não há essa possibilidade, é nomeado alguém. Mas aí existem umas coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, vem um laudo dizendo que a mãe realmente comete alienação parental. Mas o pai também comete alienação parental. Então, ambos estão cometendo. E aí faz o que numa situação dessa? E isso é laudo, sabe? Laudo de psicólogo, de assistente social que traz isso para o processo. Ambos colocaram a sua guerra no território dos filhos. Exatamente. Usando os filhos, inclusive. E aí se faz o quê? Muda-se a guarda e aí restringe um de ficar com o filho enquanto o outro também está cometendo alienação parental. A grande dificuldade é identificar o nível de danos e se esses danos efetivamente aconteceram em relação à criança, né? Se eles são reais, porque sabemos, até porque advogamos na área de direito de família, que há quem defenda que essa lei foi importada de um único livro, de um autor, que fala dessa síndrome, mas que não tem todo um respaldo acadêmico dos seus pares, né? Seria uma tese defendida só por ele. Então, o ataque seria a própria importação, né, de pegar essa síndrome criada pelo psicólogo, né, que criou, e trazer para cá e transformar em lei. Ok, mas quando a gente olha para a prática, esse instrumento ele às vezes é útil, né, porque em tese ele protege a criança também de não ser tragada para o divórcio dos pais, né? Protege danos psicológicos. A princípio, né, eu sempre entendi que essa lei ela não é tão eficaz pelas dificuldades que a gente tem, justamente em quais as punições aplicar. Ela é difícil de a gente entender quem é que está praticando, porque o juiz não está dia a dia na casa das pessoas, né? É muito dinâmico o que acontece. Mas, de fato, me parece que é inegável a realidade de que os pais usam os filhos, muitos pais, indevidamente, tragam os seus filhos, não poupam os seus filhos da questão do divórcio. Exatamente. Não, eu estou há 18 anos quase no mercado de trabalho com direito de família. Eu acho que se eu peguei 10 processos de divórcio onde os pais realmente deixaram os filhos de lado e vamos brigar agora só pelos bens, ou não vamos brigar, vamos fazer tudo de forma consensual, eu acho que foi muito. E isso é muito triste, porque a criança, o adulto se vira, né? O adulto se vira. Eu falo na questão psicológica e emocional. E a criança que está se formando, que está tendo uma formação para o futuro, né? Como ser humano, se desenvolvendo, está no meio de uma guerra, porque tem processos que são guerras. E na verdade, assim, sem estrutura emocional, para um problema que afeta ela também, porque ou está perdendo o convívio com o pai ou com a mãe. Exatamente. Né? E se tu criar uma criança traumatizada com isso, meu pai não gosta de mim, meu pai me abandonou, minha mãe não presta, a gente não sabe como é que isso vai se dar lá no futuro, né? Na realidade, os pais talvez estejam inconscientemente plantando uma semente que pode dar maus frutos lá no futuro, né? Mas qual o conselho para os pais que estão nos assistindo? O que seria o ideal, né, dentro de uma situação de divórcio, para que a gente não tivesse que acionar nem a lei de alienação parental
e evitar traumatizar mais do que a própria separação já traumatiza as crianças também? Eu acredito que a questão é deixar os filhos de fora mesmo, sabe? Continuar com aquele amor pelo filho que se tem quando são casados, né? Mas entender que precisa os dois estarem juntos, mesmo separados, para criar o filho. Porque nunca vai deixar de ser pai, nunca vai deixar de ser mãe. E o filho nunca vai deixar de ser filho deles. Então precisa-se ter uma harmonia nisso, precisa-se ter uma maturidade. O divórcio, os bens, o filho não tem nada com isso. Né? Eu acredito muito nessa questão de que tem que trabalhar. Quando tu vai para um divórcio, eu acho que tu tem que estar trabalhando com isso antes, na tua mente, principalmente em função dos filhos. O que vai ser melhor para o meu filho? E entender que o filho precisa de um pai e de uma mãe presente. Se um ou outro não quiser estar presente na vida do filho, aí cada um com as suas responsabilidades. Mas precisa-se sim ter uma maturidade com relação aos filhos, o que a gente não vê hoje. É muito difícil. São guerras, né, professor? São guerras assim que às vezes eu não consigo entender o quanto mal está se fazendo para aquela criança. Será que eles não percebem isso? Eu acho que não. Eu acho que é impossível, porque a mágoa, né, a frustração de ter um relacionamento que acaba mal, não dialogado, não conversado, às vezes por uma situação muito abrupta, uma traição, a mágoa da pessoa cega, a ponto de ela não conseguir entender, né, que ela, de uma certa forma, tem que ter a força de tentar resolver isso sem envolvimento dos filhos. A gente já está se encaminhando ali para o final do nosso programa, e eu gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Só voltando um pouquinho no que estávamos falando, existe também uma responsabilidade dos profissionais com relação a essa harmonia do divórcio. Porque o que acontece? Às vezes, se tem profissional que quer ir para a guerra também. Né? Então, assim, nós profissionais dessa área também temos que ter responsabilidade. Eu deixo uma mensagem final de que antes de um divórcio, antes de tomar uma decisão dessa, pense nos filhos. Ah, Patrícia, tu queres o quê? Que eu continue casada, passando trabalho por causa dos meus filhos? Não. Muitas vezes é muito melhor os filhos verem os pais separados do que dentro de um lar brigando o tempo inteiro. Mas que pensem no filho. Que pensem que o filho precisa do convívio dos dois. E que esse casal que está se divorciando também possa dividir as obrigações. É difícil? É difícil. Mas está ali e precisa ser resolvido. Né? Então, que busque isso, que antes de qualquer coisa pense no bem-estar dos filhos, deixe os filhos fora dessa situação. Ok, muito obrigado. Infelizmente a gente chega aqui no final do nosso programa, passa tão rápido, né, que a gente nem sente. E eu agradeço, e até a próxima semana com Direito na TV, onde a gente vai trazer mais informações aí do mundo jurídico para vocês. Até lá.